Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformações físicas e químicas. Então, nós podemos dizer que tudo que está ao nosso redor vai sofrer um tipo de transformação, seja uma folha que caia de uma árvore, um galho que se quebre, um cadeado enferrujado, um álcool agora, né, que nós estamos nesse tempo de pandemia, então um álcool espirrado na nossa mão que se evapora pelo ar, é um tipo de reação química ou física. Então eu vou falar um pouquinho para que vocês venham entender como são esses tipos de transformações. Então a transformação, ou seja, a reação física, são reações feitas no nosso próprio meio natural, ou seja, se um galho cai de uma árvore, isso vai ser um tipo de transformação que a própria natureza nos proporcionou. Uma folha que cai, então é um tipo de transformação que teve neste ambiente e não teve muita alteração, ou seja, o galho caiu da árvore ou a folha caiu da árvore, ela vai continuar sendo folha, então não teve nenhum tipo de alteração. Ok? Então, quando nós falamos desses tipos de estado físico, nós também podemos dizer que existem os tipos de estados físicos da natureza, ou seja, um estado sólido, um estado líquido, um estado gasoso. Então, esses tipos também de mudanças de temperatura são estados físicos, ok? Temos também a dilatação térmica. Quando a gente fala de dilatação térmica, é quando o seu próprio volume, o seu todo, ele muda, ele tem uma dilatação com um aquecimento. Ou seja, por exemplo, quando nós temos altas temperaturas, o próprio azulejo, o piso de uma casa, quando o pedreiro ele vai colocar, ele sempre vai estar colocando com um espaçamento entre um piso e outro, ou seja, ele vai fazer um rejuntamento. Esse rejunte que é colocado entre um piso e outro, ele tem uma mobilidade, ou seja, por mais que ele pareça ser duro, mas ele tem uma flexibilidade com altas temperaturas. Então, quando a gente tem esse tipo de mudança, esse piso com o calor, ele tem uma leve dilatação, e essa dilatação com esse rejunte não permite que um piso encoste em outro, ok? Então, isso é um tipo de dilatação térmica. Nós temos também os tipos de fragmentação. O que seria fragmentação? Quando um objeto, por exemplo, uma garrafa, ela vai cair no chão, vai se formar em 1000 pedacinhos, porém a matéria-prima dela vai continuar a mesma, não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Então vão ser vários pedaços da mesma matéria-prima, ou seja, a garrafa se partiu, mas continuou com a mesma. Então vai sofrer uma alteração, uma reação, uma transformação física, porque não teve nenhuma mudança de comportamento nessa matéria, ok? Então, quando a gente fala de reações químicas, nós podemos dizer que quando nós temos duas ou mais substâncias que, quando se juntam, se modificam. Então, quando nós temos essa diferença, sempre vai ser uma reação química, ok? Então, por exemplo, como que nós percebemos? Quando nós temos ali duas substâncias juntas que tiveram essa alteração, e dentro dessa alteração você vai perceber uma mudança de cor, uma mudança de cheiro, uma mudança de luz, por exemplo. Vou dar um exemplo. Se eu misturar um vinagre com bicarbonato de sódio, por exemplo, o que vai acontecer? Essa mistura ela vai ter uma efervescência. Ou seja, quando nós fazemos esse tipo de mistura, vai ocorrer uma liberação de gás carbônico. E quando nós temos essa liberação de gás carbônico, nós temos essa transformação química, ok? Então, por exemplo, um cadeado, igual eu já citei, um cadeado quando ele fica no tempo, ele vai ter ali, vai passar por um processo de ser enferrujado, ou seja, ele teve uma reação, ele teve uma transformação. A umidade do tempo com o ferro deu uma alteração no seu aspecto de textura,
e de sua cor. E se você cheirar também, vai ter aquele cheiro de ferrugem, né? A própria ferrugem ela já tem um cheiro. Então, o cadeado ou qualquer tipo de ferro que fique exposto ao tempo vai ter essa diferença, essa transformação. Uma vela acesa, ela vai transformar calor e luz, também é um tipo de transformação química, tá bom? Uma fruta, um peixe, quando estraga, por exemplo, se fica numa fruteira, uma maçã, uma banana, ela vai começar a sofrer alguns tipos de processos químicos, ou seja, ela vai começar a se decompor. As bactérias que estão no ambiente começam a se decompor, tá? Então, é um tipo de transformação química também. Um preparo de um bolo, nós misturamos ali todos os ingredientes nesses tipos de para fazer a transformação ali, a mistura. Quando eu pego, por exemplo, todos os meus alimentos secos de um preparo de um bolo, ou seja, uma farinha, um açúcar, um fermento também e misturo. Ali eu vou ter uma transformação física, porque eu vou estar misturando, porém eles não tiveram uma alteração. Mas quando eu misturo um leite, uma água, algum líquido junto, já vai ocorrer uma transformação química, tá? Com fermento, principalmente quando a gente coloca um fermento. Então, o fermento ele tem o poder de transformar o físico em químico, a transformação, a reação física em química. Por exemplo, um pão de uma padaria, quando o padeiro está fazendo, quando ele joga aquele fermento, vai ser um tipo de transformação química. Então, ele vai transformar realmente aquilo que podia até ser físico e vai se fazer uma reação, uma transformação química, ok? Quando nós temos, por exemplo, restos de qualquer tipo de vegetal no solo, nós podemos dizer que esse processo ele vai ocorrer uma decomposição. Muitas pessoas, né, principalmente no interior, eles fazem as hortas e pegam cascas de vegetais, de batatinha, de qualquer outro, de cenoura, utensílio ali, alimento que utilizou na cozinha e joga nessa horta. Para fazer o quê? Essa decomposição vai ocorrer uma fermentação natural através das bactérias do meio ambiente, fazendo com que tenha uma transformação química. Ok? Então, um adubo, um tipo de transformação dessa forma, vai ser um tipo de transformação química. Um iogurte, por exemplo, um queijo, entrou uma bactéria, vamos dizer assim, boa, tá? Um tipo de bactéria boa, um lactobacillus ali, que fez com que ocorresse uma transformação de um leite físico para uma transformação química, trazendo um iogurte, um queijo ou alguma coisa parecida. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma banana, nós vamos ter a banana no estado físico, ok? Quando ela começa a passar, ela vai ter alguns estágios. Então, ela começa a estar ela é verde no seu patamar verde. Ela começa a amadurecer um pouquinho, que está ótima para o consumo. Começa a ter pintas pretas na casquinha da banana, já começou a passar por um processo de transformação ali, química, porque ela começa a apodrecer. Então, essa transformação que muda totalmente é um tipo de transformação química, tá? Então, isso é o que eu tenho para falar hoje para vocês, que a diferença de uma transformação física, de uma transformação química, muito simples, algo assim bem facinho de vocês estarem observando. Observa ao seu redor o que você tem de transformação física, o que você tem de transformação química e começa a anotar para você conseguir colocar essa aula em prática, tá bom? Então, hoje foi mais uma aula da Pro Angélica, espero que vocês tenham gostado e um beijo da Pro, fiquem com Deus.